Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse o site e confira. Salve espectadores do canal! Quando nós fizemos o vídeo de 10 livros para iniciantes em história, eu falei que se aquele vídeo chegasse a 1000 likes e 10.000 visualizações em um mês, eu faria esse vídeo. Os likes a gente conseguiu em menos de 48 horas, mas as visualizações demoraram mais. No fim das contas, deu tudo certo e aqui está o vídeo. 10 textos para iniciantes em história. Assim como o outro vídeo que deu origem a esse, a ideia aqui é passar dicas de leitura para quem acabou de entrar no curso de História ou passou no vestibular e está esperando as aulas começarem, ou esperando o resultado de uma transferência de curso, ou alguém que está decidido a fazer História. Eu vi gente fora do YouTube reclamando do outro vídeo, dizendo que ele era muito focado em quem é da História e não para o público geral. Mas essa é a ideia. A gente já faz um monte de vídeo de livro no decorrer das semanas para públicos diversos. A ideia desse aqui é específica para o pessoal que quer estudar História, ou no mínimo quer entender a lógica acadêmica de quem faz História, mas a partir sim de um viés acadêmico e não geral. No outro vídeo eu escolhi livros baseados em alguns critérios, e essa lista também tem alguns. Um dos critérios que eu mantive foi selecionar só textos acessíveis para o público brasileiro, em português e que não esteja esgotado. Pelo menos os que eu vi não estavam esgotados na hora que eu escrevi o roteiro. Só tem um texto que é um artigo, e na descrição do vídeo eu deixei o link para que vocês possam ler esse artigo, que foi publicado em uma revista de forma gratuita, então não tem nenhuma violação de direitos autorais. Os demais textos, para poder ler, você vai ter que procurar eles em biblioteca, livrarias, ou você pode comprar pelos links aqui embaixo na descrição, que você consegue um bom preço e ajuda muito o canal se você adquirir os livros por esses links. Outra coisa, eu já falei no outro vídeo e vou falar de novo. Não postem links de PDF nos comentários desse vídeo. Nós temos parcerias com as editoras e se a gente facilitar o acesso a PDF, a gente pode perder parcerias. E são essas parcerias que permitem que a gente tenha vídeo aqui com frequência. Então a gente precisa da sua colaboração. Não poste os links porque eu vou apagar todos os comentários com link de PDF. E falando em colaborar com o canal, esse vídeo está sendo financiado pelos nossos apoiadores do Apoia-se. A partir de R$2 você já tem o seu nome aparecendo aqui embaixo, no mês que você foi cobrado, no vídeo do mês, que esse aqui é o vídeo do mês, digamos assim. Às vezes tem até 2, depende do nosso tempo. E a partir de R$15 você participa de sorteio de livro. Mas se você não quiser ou não puder participar, você pode pelo menos se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, além de mostrar ele para outras pessoas. Dessa vez eu não me preocupei se o texto tem uma linguagem acessível, se não tem. No caso dos livros eu levei isso em consideração porque pegar um livro inteiro com a linguagem pesada pode ser difícil para um iniciante. Agora, textos avulsos, você não pode querer se privar de ler textos mais difíceis, porque você vai ler esses textos durante todo o curso, e se você não quer ler texto difícil, o curso de História não é para você. Só tem um autor que aparece 2 vezes na lista. Eu tentei ao máximo colocar só um texto de cada autor, mas eu achei que os 2 textos eram tão bons que eles tinham que estar ali. E sim, alguns textos que aparecem nessa lista estão presentes em livros que eu citei na outra lista. Eu não achei que seria problema compartilhar materiais dos 2 vídeos. Eu acho que isso até facilita para vocês que querem ler esse material. E assim como no outro vídeo, eu não coloquei livros temáticos aqui, eu evitei colocar livros temáticos. Então não vai ter um texto aqui especificamente sobre a Idade Média, ou América Colonial, sabe, temas específicos. A maioria deles discute aspectos de teoria, metodologia da história, que são bem abrangentes e vão servir para todo mundo. E não custa lembrar que essa é a minha lista, então não adianta dizer, ah, faltou livro tal. Não, não faltou, na minha lista não faltou nada, pode faltar na sua, mas aí você, claro, pode fazer a sua lista nos comentários e dizer quais textos você acha que o pessoal que está começando na história deveria ler. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A análise histórica, texto escrito por Mark Bloch no livro Apologia da História ou Ofício do Historiador. Que o Apologia da História é um clássico e todo mundo tem que passar por ele em algum momento da graduação, mesmo que parcialmente, eu acredito que alguns de vocês que assistem ao canal faz tempo já devem saber. Tanto que ele está na lista do outro vídeo. Mas como esse vídeo é para falar de textos isolados, eu tinha que escolher um só. E eu acabei optando por esse capítulo. Eu escolhi ele porque ele fala de assuntos que são extremamente importantes e que inclusive o público geral tem curiosidade. Na verdade, boa parte do público geral adora falar besteira sobre essas coisas, sem nunca ter lido um texto na vida sobre o assunto.
e achando que entende mais do que a gente, mas enfim. Nesse capítulo, Mark Bloch fala sobre como profissionais da história precisam trabalhar para compreender e não julgar o passado, e discute as questões de imparcialidade e interpretação histórica. Para dar um exemplo da discussão que ele faz nesse capítulo, Mark Bloch fala que há duas formas de imparcialidade, a do cientista e a do juiz. Ambos teriam como objetivo a verdade, mas eles são diferentes. O cientista provoca o experimento científico e, sendo um bom cientista, vai aprender com o resultado, mesmo se ele for contrário ao que o cientista gostaria que fosse. O juiz interroga as testemunhas buscando reconstituir os fatos, buscando a verdade, mas depois que o cientista observa e explica o experimento, a tarefa dele está encerrada e o trabalho segue adiante. No caso do juiz, ele precisa declarar uma sentença, deixando de lado a vontade dele. Ele consegue ser imparcial, afinal? E mesmo que seja, os parâmetros do juiz e do cientista vão ser diferentes, porque ele não tem como condenar deixando de lado uma série de valores que não dependem de uma ciência positiva. Enfim, essa é só uma das discussões. História e Ciências Sociais, a longa duração, escrito por Fernando Rodella e publicado no livro Escrito sobre a História. Na minha modesta opinião, você não pode falar da historiografia do século XX sem falar de Fernando Rodella. Ele produziu muita coisa de qualidade e é estudado não só na história, mas em outros cursos como economia e relações internacionais, dependendo da universidade, dos professores, etc. Eu escolhi esse texto porque talvez ele seja o mais emblemático que o autor escreveu para a nossa área. Não sei se é o mais influente, porque o trabalho que ele desenvolveu sobre o Mediterrâneo foi bem influente durante uns anos, mas esse aqui explica a noção de tempo que ele desenvolveu, aquela separação de evento, conjuntura, longa duração. Eu não vou falar disso aqui porque eu já fiz um vídeo inteiro sobre ele. Depois que esse vídeo terminar, clica nesse card aqui que você pode assistir. Estereótipos do Outro, escrito por Peter Burke e publicado no livro Testemunho Ocular. Esse é um dos poucos textos dessa lista que não é um desses textos canônicos da historiografia, um grande clássico e tal. Mas ele foi provavelmente o texto que mais ficou comigo entre todos os que eu li na primeira fase do curso de História. Esse texto discute historicamente como as sociedades humanas criaram estereótipos sobre o outro com letra maiúscula. Quando a gente fala em letra maiúscula, o outro, nós normalmente estamos falando de alguém de uma outra sociedade, civilização, grupo étnico ou país, em relação a um grupo, não só a um indivíduo. Por exemplo, Burke fala sobre os estereótipos e discursos que foram desenvolvidos em cima dos rituais antropofágicos dos nativos da América Portuguesa, ou os relatos de seres monstruosos em lugares considerados exóticos pelos europeus, do continente americano até a China. Ele foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu entrei no curso, e eu acho que foi uma escolha bem certeira, pois fez nós que tínhamos acabado de entrar no curso pensar em como nós criamos várias concepções sobre as outras pessoas, grupos, sociedades, nacionalidades, e o nosso trabalho é justamente passar por cima do estereótipo, sair do senso comum e compreender melhor esse outro dentro da própria lógica dele, e não a partir das nossas concepções e dos nossos estereótipos. Peter Burke não nega que normalmente o estereótipo ele não vem do nada, ele sempre tem raiz em algum lugar, mas mesmo assim ele costuma exagerar e distorcer muitas características desse outro. Tempo, Disciplina do Trabalho e Capitalismo Industrial. Texto escrito por Edward Thompson e publicado no livro Costumes em Comum. Tinha outros capítulos do Costumes em Comum que eu poderia ter escolhido. Normalmente o capítulo Patrícios e Plebeus é o que eu mais vejo ser ressaltado pelos colegas, mas eu achei que esse aqui era uma escolha melhor para discutir como algumas coisas que nós tomamos como certas, como padrão, como sempre foi assim, podem ser coisas bem recentes na história. Nesse capítulo, estudando o exemplo da Inglaterra, Thompson argumenta que até o começo da industrialização no século XVIII, não havia para a maioria da população, que era majoritariamente rural, uma separação entre o tempo do trabalho e o tempo da vida, do lazer, do descanso. O trabalho era parte da sobrevivência, da vida diária, e que foram as necessidades da industrialização que instituíram a necessidade de separar as coisas, e onde o relógio passou a ser uma ferramenta necessária dentro da lógica de disciplina do capitalismo industrial. É um capítulo bem legal para pensar em como certos marcos históricos mudam completamente a forma como a gente se relaciona com coisas do nosso cotidiano, bem comuns, como nesse caso, o tempo. Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, escrito por Carlo Ginzburg e publicado no livro Mitos, Emblemas, Sinais. Eu confesso que eu quase coloquei esse livro na lista passada só por causa desse capítulo, mas eu pensei bem e cheguei à conclusão de que, para quem está começando a história, ele pode ser meio pesado, especialmente o capítulo 2 desse livro. Mas enfim, nesse capítulo, Ginzburg explica o que ele chama de paradigma indiciário. Para explicar isso da forma mais simples possível, vamos pegar o exemplo do médico. Quando um paciente procura um médico por estar sentindo algo,
ele relata os sintomas. E às vezes o corpo mostra alguns sintomas para o médico. Dependendo do que for o problema, o paciente pode apresentar sequelas físicas e de qualquer maneira é provável que o paciente tenha que fazer exames para identificar o problema. O médico vai pegando esses sintomas isolados, que são indícios, evidências, e conforme ele vai conectando os pontos, ele finalmente chega a uma conclusão, a solução do mistério, que é o diagnóstico. Tudo porque ele foi seguindo e juntando os indícios. Ou então, o exemplo do arquétipo do detetive, como Sherlock Holmes, que vai conectando pequenas pistas e indícios até chegar a uma solução. Por um acaso, o criador de Sherlock, Arthur Conan Doyle, era um médico. Ginsburg compara esse método de trabalho ao que o historiador faz, ou deveria fazer. No nosso trabalho, nós vamos coletando pistas, informações, provas, mas ao mesmo tempo nós temos que prestar atenção nos caminhos errados, nas pistas falsas, na problematização da fonte, e assim a gente consegue chegar a uma conclusão, um diagnóstico. E assim como o médico, o historiador também pode errar. Um diagnóstico médico pode estar tão errado quanto a conclusão de um historiador sobre um evento histórico. Mas apesar disso, existem técnicas, ferramentas, teoria, metodologia que servem para ajudar ambos os profissionais a fazer os seus trabalhos direito. E que habilitam esses profissionais a buscar esses indícios de um jeito que um não profissional talvez não conseguisse seguir. Ou seja, o trabalho do historiador é quase que o trabalho de um detetive, se a gente quiser explicar de um jeito bem simples. Esse texto é um clássico e foi bem influente no Brasil. Você terá que ler esse texto mais cedo ou mais tarde. Memória, Esquecimento, Silêncio, escrito por Michel Pollack e publicado em forma de artigo. Quando esse texto foi escrito bem no finalzinho dos anos 80, começo dos 90, a discussão sobre memória, patrimônio e história oral era muito forte em vários lugares do mundo. A Guerra Fria estava acabando em vários lugares, vários países que viveram ditaduras durante décadas estavam conseguindo suas aberturas, e mesmo memórias da Segunda Guerra que foram suprimidas por questões políticas começaram a vir à tona. E foi nesse contexto que Michel Pollack escreveu esse artigo, que, como o título já entrega, não fala apenas sobre as memórias que são verbalizadas, compartilhadas, mas sobre aquilo que é esquecido e sobre aquilo que não é dito pelos sujeitos que lembram. Esse artigo é muito bom e eu recomendo para qualquer estudante que quer começar a estudar memória. E nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto, sobre memória, que você pode assistir clicando aqui nesse card. Documento Monumento, escrito por Jacques Le Goff e publicado no livro História e Memória. Aproveitando que o assunto é memória, eu achei que eu tinha que citar esse texto, que também foi muito influente no Brasil. Discutindo sobre memória, Le Goff tentava explicar que a memória e a história, que seria a forma científica da memória, se aplicam a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos. O monumento é aquilo do passado que sobrevive ao presente, e o documento é a escolha do historiador. O passado deixa várias coisas para nós, mas são as escolhas do profissional da história que transformam esse monumento do passado em um documento. É ele que seleciona o que é pertinente para uma pesquisa, e quando ele faz essa escolha, ele transforma o monumento em documento. E o documento não é uma verdade por si só, ele é uma construção posterior e tem que ser problematizado para não enganar o profissional que analisa esse documento. Nem esse resquício do passado é neutro, nem a intervenção do historiador é neutra. Ele é uma montagem da história, da época e da sociedade em que ele foi produzido, que pode ter sido feita de forma consciente ou não. E o aprendizado que se tira deve primeiro desmistificar o que essa fonte, esse documento, aparentemente significa. De forma intencional ou não, as sociedades deixam imagens de si para o futuro. E não necessariamente essa autoimagem é uma verdade. Enfim, ele fala mais do que isso, mas por aí você já consegue ter uma noção do que esse capítulo fala. É um texto clássico e merece ser lido. Tudo é histórico, logo a história não existe. Escrito por Paul Veyne e publicado no livro Como se escreve a História. Eu confesso que eu já vi muita gente torcer o nariz para esse livro, o Como se escreve a História, por divergências teóricas, mas também porque a edição da UNB que saiu no Brasil foi bastante criticada pela tradução, que teria vários problemas. Mas apesar disso, os primeiros 2 ou 3 capítulos desse livro foram a primeira coisa que eu li quando entrei no curso, antes mesmo daquele texto do Peter Burke. E eles me ajudaram muito. Esse capítulo que eu selecionei discute uma coisa que eu acho que é bastante interessante para quem está começando na história, que é o fato de que tudo pode ser chamado de história ao mesmo tempo que não pode. Não faz sentido falar desse jeito, mas para explicar melhor. Eu coloquei esse vídeo no ar. Isso faz parte da história, certo? Tudo que está acontecendo nesse segundo em todo lugar pelo mundo é história, certo? Mas qual a relevância de cada coisa? Como se define essa relevância? Como se estabelecem as prioridades? As coisas têm o mesmo peso? E o peso de cada coisa é o mesmo para cada indivíduo, grupo ou sociedade? Esse texto do Paul Veyne ajuda a refletir sobre essas coisas e vai ser útil especialmente para quem está começando.
Introdução à Invenção das Tradições, escrito por Eric Hobsbawm e publicado no livro A Invenção das Tradições. Eu quase coloquei esse livro na lista dos 10 livros para iniciantes. Inclusive, eu cheguei a gravar um segmento falando dele, mas substituí depois porque eu pensei melhor e achei que valia mais a pena recomendar só a introdução desse livro para quem está começando. Ela meio que explica tudo o que você tem que saber para começar a entender a noção de tradição inventada, explicando inclusive o que seria uma tradição dentro dessa abordagem teórica. Esse é um daqueles textos que, para mim, deveria ser obrigatório em todo o curso de História. E pelo que eu me lembre, não foi dado por ninguém durante a minha graduação, que eu acho um problema. Um dia eu ainda quero fazer um vídeo inteiro dedicado só a essa introdução desse livro, só para explicar melhor o conceito de tradição inventada. Mas com ou sem vídeo aqui no canal, leiam o texto de qualquer maneira. Não basta a história de identidade, escrito por Eric Hobsbawm e publicado no livro Sobre História. Como eu disse na introdução do vídeo, só uma autor apareceu aqui 2 vezes, e é o Eric Hobsbawm. Esse texto começa falando de um evento que ocorreu nos anos 90 para discutir o massacre de Tivitella Vale de Chiana, ocorrido na Segunda Guerra Mundial. No evento havia sobreviventes do massacre, parentes dos envolvidos, etc. E havia todo um constrangimento generalizado no evento, porque de um lado você tinha a memória dos relatos da época, do outro os relatos de 50 anos depois, que não necessariamente batiam com os relatos da época em tudo. Do outro, os historiadores com a sua obrigação de entender o tema a partir de um olhar crítico, cujas conclusões às vezes até constrangiam os sobreviventes porque questionavam as narrativas da memória. Sabe aquela coisa de, mas o fulano viveu esse evento, então ele tem autoridade para falar porque ele estava lá e não você? Não é bem por aí que a história funciona. Na verdade, isso está bem equivocado. E os estudos sobre memória já apresentam isso há muito tempo. A partir desse caso, Hobsbawm começa a discutir como uma história voltada meramente para a identidade é uma história problemática. A história como ciência do homem no tempo, nas palavras de Mark Bloch, não tem que servir aos interesses das identidades. Ela deve servir à coerência e à busca pelo factual, pelo verídico, mesmo que depois você possa desenvolver narrativas conflitantes em cima do fato. Se isso de alguma maneira atende a pautas identitárias, ok. Se não atende, paciência, mas não é o historiador que tem que ceder à pressão dos grupos interessados na história que ele escreve. Você tem que ser honesto no seu trabalho, tudo que você escreve precisa ter respaldo, e se depois de estudar você chega a uma conclusão, essa conclusão tem que estar ancorada em pesquisa. Caso contrário, você corre o risco de contaminar o seu trabalho, ou, dependendo do caso, até invalidar a sua hipótese. Algumas conclusões de alguns historiadores podem até estar equivocadas, mas a pesquisa que gera essas conclusões precisa ser feita do jeito correto, e as conclusões, mesmo que equivocadas, têm que fazer sentido numa lógica interna relacionada aos resultados da pesquisa. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que essa lista seja útil para você que acabou de entrar no curso de História, ou passou no vestibular, está esperando para começar a aula, ou até para quem já está no curso há algum tempo e ainda não leu algum desses textos. Se você estuda História, passa esse vídeo para os teus colegas, para a tua turma. Se você é professor ou professora, fique à vontade para compartilhar com os teus alunos também, independente de dar ou não aula para a primeira fase. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, por aí vai. E dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se, que é ela que viabiliza nossos vídeos e viabilizou esse aqui também. Muito obrigado e até a próxima!